né? Então, é um setor bastante resiliente, né? E vários negócios quebram, né, num ambiente muito hostil, e o imóvel ele tem uma certa resiliência, né? Então, é um porquê bem interessante aí de se investir em fundos imobiliários, né? A pessoa que investe, né, em fundo imobiliário é um cara que quer renda, né? Está precisando de renda ou uma complementação de renda. E ele olha também essa questão do risco, né? Se você vai investir no mercado, né, que é de renda variável, os fundos imobiliários eles acabam tendo um terço da volatilidade das ações, né, considerado um risco mais baixo. Vai falar o que, Então, Elon? assim, nesse primeiro bate-papo, né, do porquê e o que é fundo imobiliário, você tem que botar na cabeça simplesmente o seguinte: é aquela parcela do seu patrimônio em que você vai destinar a imóveis. Então, você tem lá na montagem do seu portfólio, né, montagem do seu patrimônio, você tem bens móveis, você tem bens imóveis. Aí você tem lá os seus ativos financeiros. Aí você vai ter um investimento que você vai fazer em imóveis. Então, aquelas casinhas, não sei o quê, que antigamente, né, o cara tem uma fazenda, o cara vai comprar umas kitnet para alugar. Isso aí é a versão 1.0 da parada. A versão 2.0 da parada é o fundo imobiliário. Então, é aquela parcela que você tem do seu patrimônio em que você vai investir no mercado imobiliário. Você pode buscar diversos setores dentro desse mercado. Você pode comprar uma loja ou você pode comprar a participação num shopping center. Você pode comprar um apartamento, um multipropriedade para alugar. Você pode comprar um flat num hotel na sua cidade ou você pode comprar cotas de fundo imobiliário que operam esses imóveis. Então, é uma maneira de acesso ao mercado. Essa maneira de acesso ao mercado, ela traz as características desse mercado físico. Então, você está sujeito ao ciclo imobiliário, você está sujeito às características de compra, venda e negociação do mercado imobiliário. Ou seja, ninguém compra um shopping center de manhã e vende de tarde. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, que você não vai fazer um prédio subir mais rápido do que ele leva normalmente para subir. Então, não adianta engravidar 9 mulheres para fazer um bebê em um mês. Às vezes as coisas precisam de 9 meses para ser feita, independente do número de mulheres. O mercado imobiliário tem essa característica. O mercado imobiliário tem a característica de localização. O mercado imobiliário tem a característica de padrão construtivo, de desenvolvimento de cidades. Então, investir em fundo imobiliário é basicamente entender o mercado imobiliário. Só que você agora está entrando por um instrumento que tem algumas características que são bacanas, que é, por exemplo, você pode negociar no mercado secundário, ter maior liquidez, você não precisa de grande quantidade de dinheiro para entrar nesse mercado. Existe, no momento, uma isenção dos rendimentos que você faz. Você compra imóvel para quê? Para ganhar dinheiro porque o imóvel se valorizou ou para receber a renda desse imóvel. Então, quando você vai ver a valorização total do seu investimento, você tem que ver quanto ele cresceu na cota, ou quanto ele diminuiu na cota, e quanto você recebeu de aluguel. E que, no longo prazo, tem uma característica muito diferente de ações, as análises e comparações, elas têm que ser feitas na justa medida. Então, quando você faz uma comparação de uma ação, às vezes você tem um período ali menor para você fazer uma comparação, porque o ciclo é menor, a característica do varejo é diferente. Mas quando você entra em fundo imobiliário, você não consegue fazer uma comparação de curto prazo. Por quê? Um imóvel, às vezes ele tem 30 anos, né, 40 anos, 50 anos de existência, e nesses 50, 60 anos de existência que aquele prédio tem, ele tem uma capacidade de gerar renda. Ele tem um momento em que ele precisa ser retrofitado, ele precisa ser todo refeito para ser comercialmente viável de novo. Então, é olhar o investimento de bolsa de valores com a ótica do mercado de imóveis, sem perder a noção de que ele tem uma volatilidade de mercado maior do que um imóvel. E essa discrepância, né, entre o que o mercado na rua está dizendo e o mercado de bolsa está dizendo, é que traz algumas oportunidades de você, às vezes, comprar um imóvel muito bem valorizado ou a possibilidade de geração de renda desse imóvel por um preço mais atrativo ou descontado em relação ao que ele está na rua. Então, essa atenção do mercado imobiliário, ela faz com que você tenha essas vantagens. Isso para o especialista, para o cara que vai ficar o tempo todo acompanhando esse mercado, para o cara que tem esse objetivo. Para o cara que não tem esse objetivo e quer simplesmente a renda, ele só tem que ajustar a expectativa dele. O que é isso?
Não adianta você comprar fundo imobiliário e esperar o rendimento de criptomoeda, como diz o meu amigo Baroni. Você tem que ter uma expectativa alinhada com o seu objetivo. Se está tendo agora uma compra de um imóvel, tem um período em que você vai precisar ajustar essa compra, que você vai precisar acomodar aquilo no portfólio, entender aquilo, a forma como aquele ativo gera renda, para que ele possa trazer o benefício que você espera daquele investimento, né? Então, tem coisas que o investidor de fundo imobiliário precisa se adequar. E essa observação do mercado imobiliário e essa paixão, né? O investidor de FII é muito apaixonado, às vezes ele termina se colocando no ombro do gestor, ou ele fica ali na cabeça do cara que está o tempo todo ali, do administrador, pô, você fez uma emissão e o dinheiro está parado e você não alocou até hoje e não sei o quê. E aí ele fica ativista, ele levanta bandeira, ele quer brigar com todo mundo, ele assume como se ele fosse dono do prédio. Não é assim. Aquilo tem uma estratégia, aquilo tem um mandato, você tem gestores mais ativos, você tem gestores mais passivos, você tem estratégia de desenvolvimento, você tem planos de alocação de recursos que podem ou não estar alinhados com seus interesses e que estão muito voltados ao mercado imobiliário. O que a gente pode dizer dessas pessoas, profissionais de mercado que estão tratando com fundos imobiliários, é que a grande maioria dessas pessoas entende muito do que está fazendo. Então, é aquele momento em que você tem que fazer o velho ditado, confie, mas verifique. Você tem que verificar o que está acontecendo, mas você precisa confiar no que o gestor está fazendo. Como você vai confiar? Lendo os relatórios, entendendo como o fundo funciona, entendendo a dinâmica do mercado imobiliário e vendo se aquelas ações que estão sendo praticadas dentro do fundo estão alinhadas com o seu interesse. Não é porque não está alinhado com o seu interesse que está errado. Às vezes o seu investimento naquele ativo é que está descasado dos seus interesses. Então, só para fechar a ideia, tenha as expectativas corretas com o fundo imobiliário. Tenha fundo imobiliário porque você precisa de renda ou porque você quer renda. Tenha fundo imobiliário porque você quer uma volatilidade menor de ações. Tenha fundo imobiliário porque faz mais sentido você, em vez de comprar um apartamento, colocar na bolsa de valores para receber aluguel. Mas entenda que ele tem características boas e ruins e que você precisa conhecer disso para seguir a máxima, de só invista naquilo que você conhece.